Olá, nono ano. Hoje o nosso vídeo é sobre pronome demonstrativo. Nós iremos observar as palavras que de fato são os pronomes demonstrativos e a sua aplicação, ou seja, quando eu devo utilizar esses pronomes. Então, quais são os pronomes demonstrativos? Este, esse, aquele. Tanto a sua versão no masculino quanto a sua versão no feminino, no singular ou no plural para os variáveis. E os invariáveis, que também nós vamos ver, eles são o isto, o isso e o aquilo. Essas palavras são classificadas como pronomes demonstrativos, ou seja, servem para mostrar algo. Como é que eu vou saber quando utilizar essas palavras? Nós iremos observar a qual pessoa do discurso esse pronome vai se referir. Por que eu estou dizendo isso? Pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembre das pessoas, tá? Os pronomes pessoais, para que a gente possa compreender o professora, mas nesse caso, quando é que eu vou utilizar? Essa primeira tabela que nós vamos ver é em relação ao emprego do pronome demonstrativo por proximidade, por distância. Então, vamos observar, imagine aí junto comigo. Se eu digo, este caderno é colorido. Observe que nesta frase eu utilizo este. Por que eu estou utilizando este? Porque este caderno está na minha mão, está em minha posse. Quando eu coloquei primeira pessoa, indica que o objeto pertence à pessoa, que ele está em posse daquela pessoa. E não só o este, pode ser estes, estas, isto, tá? Então, nós vamos observar que para a primeira pessoa, sempre vou utilizar com T. Quando eu tenho a segunda pessoa, eu vou utilizar esse, essa, isso. E nós vamos observar, se eu perguntasse, esse caderno é seu? Esse caderno, observe que eu estou perguntando a alguém, então já é referente à segunda pessoa do discurso. Tanto o objeto quanto a relação de distanciamento mostra que eu não estou falando em primeira pessoa, nem estou me referindo a algo que me pertença. Então, por isso que eu vou utilizar esse, esses, essas, isso. Quando eu tenho algo bem distante de quem fala, tá? Eu vou utilizar o aquele, aquela, aquilo. Por exemplo, aquele caderno é seu? Quando eu digo aquele caderno, é porque ele está distante tanto de quem está falando, do locutor, quanto do receptor. Então, na questão da conversa, para utilizar o aquele, ou aquela, ou aquilo, tem que ter uma distância maior de quem está falando, tá? Então, isso aqui é referente, né, o emprego dos pronomes demonstrativos, referente ao distanciamento. Quando eu tenho a utilização do pronome demonstrativo referente ao tempo, ele vai servir no seu texto, tá? Isso aqui é principalmente em texto que nós utilizamos, como retomada e referenciação. Quando eu quero me referir, por exemplo, a passado ou futuros próximos, observe, ou é algo que já aconteceu, ou é algo que vai acontecer em breve. Eu vou utilizar o esse, o essa e o isso. Já se eu precisar retomar alguma coisa no meu texto, ou mesmo na minha frase, e que se refira ao presente, eu utilizo este, esta, isto. E se eu preciso utilizar uma palavra para me referir ao passado ou mesmo ao futuro, só que observe, eu tenho duas possibilidades. Se for um passado ou futuro próximo, que vai acontecer em breve, eu utilizo esse. Se for referente a passado ou futuro distante, ou seja, é algo que vai acontecer, mas vai levar muito tempo para que de fato seja concretizado, eu utilizo aquele, aquela, aquilo. Veja o exemplo. Sairemos nesse domingo que vem. Quando eu digo nesse domingo que vem, eu estou dizendo que é um futuro próximo, ok? Então, observe que aqui eu estou me referindo ao futuro próximo, por isso que eu utilizo nesse. E aqui no exemplo, esse ano de 2012 foi terrível para a aviação, perdão. Por que eu utilizei esse ano de 2012? Porque eu estou me referindo ao quê? Ao passado. Já no presente, nesta semana haverá simulado. Observe que eu utilizo esta aqui com N, que é uma variação nesta semana.
E se você observar, está indicando o presente. E nesse último aqui, pegar só um exemplo para a gente finalizar, aquele ano de 1964 foi tenebroso. Aqui, aquele, né, eu já estou me referindo ao passado. Então tem essa regra. Nós temos, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, as regras para o emprego referente à proximidade, que vai ser primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Em relação a quem fala, e também tem o emprego do pronome demonstrativo referente ao tempo. Se for passado e futuro próximo, esse, essa, isso. Se for presente, este, esta, isto. E se for passado e futuro distante, será aquele, aquela, aquilo. Aqui nós temos uma tirinha para finalizar que diz: eu já estou pronta. E você, que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui, essa calça que está aí embaixo dessa almofada e onde estão aqueles tênis que estavam lá. Então, observe que está até em vermelho para chamar a atenção. Esta camiseta aqui, primeira pessoa, ok? Que está com ele. Essa calça que está aí embaixo dessa almofada, ou seja, a calça já está próximo, né, da personagem aqui, que vai ser referente à segunda pessoa, e onde estão aqueles tênis que estavam lá. Então, se você parar e observar, o tênis já está na boca do cachorro, já está distante de quem está falando. Então, essa tirinha é para representar de fato o emprego do pronome demonstrativo referente à questão de proximidade. Quem está falando, esta. Quem já está mais distante, ele apontando, né, o objeto, essa. E aquele bem mais distante de quem fala. Gente, espero que tenha ajudado vocês. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.